Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. A gente está fazendo esse vídeo para fazer o alinhamento, porque a nossa reunião de hoje à tarde ela não pôde acontecer. Então, só para a gente passar para vocês as novas funcionalidades que foram desenvolvidas. Então, aqui a gente está a partir da nossa tela de login. A primeira coisa que a gente vai mostrar para vocês é a parte da sincronização de dados. Então, para vocês não precisarem fazer todo o cadastro de coletas e de clientes, né, manualmente, a gente consegue fazer através de uma planilha que ela pode ser importada do próprio site de geração hoje. No caso, o que a gente está utilizando aqui é o IMA, que é o órgão de Santa Catarina. Então a gente pode simplesmente informando qual que é o sistema emissor e colocando o arquivo de importação, que ele pode ser acessado através de manifesto e relatório dos MTRs. Aqui a gente também tem um modelo de planilha que ele pode ser baixado, ele está como exemplo aqui, assim como os outros sistemas emissores. Então, através do próprio sistema gerador, do próprio sistema emissor aqui, a gente consegue, por exemplo, acessar a nossa conta e através de manifesto e relatório dos MTRs a gente consegue estar pegando essa planilha. Então, aqui no caso eu estou logado como um cliente, mas vocês também conseguem obter esses dados com o próprio login de vocês, acessando tanto como gerador ou como transportador, ou também como o receptor. Então, aqui a gente pode selecionar um período e pegar a nossa planilha. No caso, esse é o modelo de planilha que o IMA ele dá pra gente. Então aqui a gente tem dois documentos que foram gerados. A gente tem a razão social e também o documento tanto do destinador, quanto do transportador, quanto do gerador, e alguns dados extras que a gente utiliza na hora de fazer a importação. Então aqui no caso é um modelo pequeno, mas vocês podem acessar através da própria conta de vocês, que no caso a gente tem um modelo aqui que já foi baixado antes, que a gente tem quase 2.000 documentos que podem ser importados de uma vez só, então vocês não precisam se preocupar em fazer esse processo manualmente. E através desse documento aqui que são importados os clientes e também as coletas. Então, por exemplo, a gente seleciona aqui o sistema emissor e aqui a gente coloca o arquivo de importação. Então ele vai dizer para a gente quais dados ele está importando, então o número do MTR, os dados do gerador, do transportador e do destinador, e a gente confirma a importação. A gente também consegue importar os próprios MTRs para dentro do nosso sistema. Então, se porventura a utilização passar a ser 100% por dentro do sistema, simplesmente por importar os documentos aqui, a gente pode fazer o cancelamento e até o recebimento direto por dentro do sistema, porque ele vai fazer a importação para a gente. Então, nesse caso eu quero importar os documentos também, os dados já foram importados, e como a gente pode ver aqui, o cliente que a gente importou os dados foi esse BK Mecânica Literado. Então se a gente pesquisar ele aqui, agora ele está aqui como um cliente nosso. Se a gente ver aqui, a gente já tem a coleta dele com dados previamente cadastrados, então a gente já tem vários dados aqui, juntamente com os resíduos que pertencem àquela coleta. E o que precisa fazer é simplesmente colocar a senha do sistema emissor, porque essa senha é necessária para a gente conseguir gerar os documentos depois. Então, se a gente acessar aqui todos os nossos clientes, vocês podem ver que alguns deles têm, outros não têm. Então, assim fica fácil de distinguir quais clientes ainda não têm a senha do sistema emissor. E essa senha ela pode ser colocada à medida que for necessário gerar documentos para esses clientes. Então, depois que os clientes tiverem a senha do sistema emissor e também tiverem as coletas ali previamente cadastradas, que elas podem ser importadas, ou também elas podem ser cadastradas na mão aqui, não tem problema nenhum, ele fica disponível lá no gerador. Então é assim que a gente faz a importação dos dados para conseguir fazer a utilização dentro do sistema.